uma primeira colocação, abrindo essa rodada, para exemplificar o quanto as relações que nós estabelecemos entre órgãos de controle acabam trazendo um conjunto de possibilidades de atuação, né? Quando começou a pandemia, logo depois que começou a pandemia, eu fui contatado por um colega da Secretaria da Fazenda do Estado, que é um amigo, né? E que hoje está lá no setor da Secretaria da Fazenda que cuida da nota fiscal eletrônica no Estado. O Estado do Rio Grande do Sul emite nota fiscal eletrônica para diversos estados da Federação. Portanto, ele tem uma base de dados muito importante dos preços praticados no mercado. E o colega, na verdade, pediu que eu articulasse um contato com o setor do tribunal que pudesse ajudar a formular uma metodologia para divulgar preço de mercado de produtos transacionados pelos órgãos públicos, né? Ele disse, olha, se a gente chegar em 100 produtos, a gente chega em quase 90% dos principais produtos transacionados pela administração pública. E definindo uma metodologia para divulgar essas informações, a gente tem uma ferramenta potente, né, de auditoria e, ao mesmo tempo, de controle dos preços praticados. Bom, esse contato foi feito e essa conversa está evoluindo. O que eu quero dizer com isso? É que, para além das formalidades necessárias nessas relações entre órgãos, né, muito de contato informal entre nós é feito e com uma grande potência de resultado do ponto de vista da nossa atuação ali na frente, né? E aí a pergunta que vem, né, até a partir também de um outro evento desse que nós fizemos com colegas que participaram de uma operação conjunta há pouco no Estado, a Operação Camilo, né? Está aqui o Leonardo Ferreira, está aí o Edson Luiz, que eram colegas que participaram dessa operação lá da Regional de Santa Cruz do Sul. A questão que eu gostaria de colocar para os colegas da rede aqui é como é que o auditor do tribunal que está efetuando algum exame de determinado tema, né, pode acessar informações da rede. Há alguma... a rede ela trabalha mais para fora para potencializar o controle social ou ela tem tem espaço de conexão aí para quem faz o controle formal, vamos dizer assim? Seis colegas gostariam de se manifestar, depois eu gostaria que o Eduardo, o Guilherme falassem, né? Mas o que nós vemos que sim, que ele trabalha nesse sentido de aproximação, tanto que essa tem sido um dos grupos, né, nesse sentido, e também essa troca, como os colegas estão à disposição, né, para dialogar e vendo o que se pode fazer a interlocução, nós que somos integrantes da rede. Está complementado? Sim, só para dizer assim, a gente tem, nesse caso, além dos contatos informais que a gente ajuda a aproximar, nós também estamos amparados pelo Estatuto da Rede por essa, digamos que, por essa troca de informações. O que a gente está tentando, em algumas questões mais operacionais, é tentar outros termos de acordo ou então construir fluxos. Isso a gente está fazendo no âmbito dos GTs, é justamente facilitar uma troca de informações e formalizar, deixar isso bem formalizado para evitar, para que todo mundo saiba, né, como é que eu consigo
conversar, por exemplo, alguém do Estado consegue conversar com o órgão da União, com quem eu faço, como eu faço. Então, isso a gente está estruturando nessa esfera de combate à corrupção. Isso é o objetivo do GT, inclusive, esse ano, é esse, né? É justamente estabelecer fluxos rápidos, dinâmicos, para essa troca de informações. Além disso, a gente tem alguns GTs que são realmente mais voltados para a sociedade. Eu falei agora um caso típico que é de troca de informações entre os órgãos, mas tem alguns que são mais voltados para a sociedade, como é o caso esse pró-cidadania, por exemplo. Esse estabelece um objetivo específico para aquele ano e trabalha naqueles assuntos. Com os objetivos, eles não, nesse caso, os objetivos são estabelecidos no início do ano e tal, mas eles não têm assim um fluxo necessário. O próprio GT ele estabelece um plano de ação um plano de trabalho para aquele ano. Mas sim, a gente está trabalhando, precisamos trabalhar melhor, justamente para ter canais de comunicação mais sólidos entre os órgãos. Posso complementar, Eduardo? Sim. Eu acho que esse é o grande desafio da rede, né? É um dos desafios. Mas hoje a gente não tem uma estrutura formal rígida de intercâmbio dessa aproximação. O que a gente, eu acho que eu recomendaria, com a permissão da Débora e do Eduardo, é que realmente acaba, na prática, o colega, por exemplo, o colega auditor do TCE, né, que se deparando com alguma situação que ele entenda necessário, talvez, estabelecer um contato com outros órgãos, acaba que o colega, no caso do TCE, a Débora, aproveitando para cumprimentar também o Denizário e o colega e o Debrano, que estão sempre conosco nas conversas, é procurar algum colega que integre a rede, né? E aí esse colega acaba sendo responsável por fazer essa aproximação e permitir um pouco mais de facilidade nesse contato, né? Então, na prática, é assim que tem funcionado. Não há uma regra rígida, a gente nota isso. Então, eu vejo, por exemplo, que acredito que alguns assuntos do interesse do Tribunal de Contas do Estado, que alguns colegas procuram a Débora para falar alguma coisa relacionada ao Tribunal de Contas da União, acaba que a Débora ou fala comigo, ou algum outro colega fala comigo, ou dá o meu contato, né? E assim que tem se desenrolado essas comunicações, não um modelo rígido, mas normalmente o colega que integra a rede faz esse meio campo e aproxima, né? E permite que as parcerias e o intercâmbio de informações aconteça. Está sendo assim na prática. Eu acho que a gente está buscando, como o Eduardo comentou, talvez melhorar esse fluxo, né? Mas não há nenhum prejuízo que seja feito dessa forma, e tem sido feito dessa forma nesses anos, com bastante sucesso. Era isso, obrigado. E no caso, só complementando o tribunal, nós temos a facilidade que temos aqui no grupo o Hildebrando, que é o supervisor da Auditoria Municipal, e a Andréa Malman, que trabalha na DCF também, né? Então, facilita esse contato, digamos, colegas com a rede, através deles como integrantes. Me permitem? Claro. Inclusive, né, essa questão que eu trouxe na minha fala inicial, do exemplo digamos, da deficiência de vários portais municipais em relação às aquisições do Covid, foi matérias que foram trazidas a mim, não só por ser o supervisor, mas também por saberem que eu participava da rede, e eu conversando com a Andréia e com o nosso próprio diretor de fiscalização e controle, levamos, né, discutimos isso junto à rede e aí então foi possível essa ação, né, junto aos portais, a um questionário que foi feito em que houve os colegas que estão lá na ponta examinando sentiram um período ali de 30 dias, em torno de 30 dias, né, após essa ação, uma sensível melhoria nos portais. Então, corroborando isso que a Débora falou, né, então esses contatos acabam fazendo que a gente leve para dentro da rede. Isso aconteceu no tribunal e acredito que aconteça no TCU, na CGU, na Polícia
Federal, né? Enfim, a CGU. Sim. Muito bem, obrigado, Edebrando. Assim, nós temos, por enquanto, 3 inscritos ali pelo chat, né? Pela ordem, o Felipe, o Carlos, o Amaury, a 4, o Leonardo, né? Eu vou passar a palavra para o Felipe primeiro, mas gostaria de fazer antes uma consideração rápida, que é o seguinte: eu dei uma passada de olhos no link que o Denizar publicou ali no chat, e está lá o conjunto de dados, no portal lá do Ministério Público, né? Por que esse conjunto de dados não está hospedado também nos sites dos diversos órgãos que fazem parte da rede? Porque aquilo ali dá a impressão de ser um produto exclusivo do Ministério Público. Me parece que é um produto desse conjunto de órgãos, né? E quanto mais espaços de postagem tiver esse portal, vamos dizer assim, né? Ou esse painel de dados, acho que maior vai ser o alcance do controle social sobre os dados. A outra coisa que me chamou a atenção ali é que há um conjunto de cerca de 650 milhões de reais repassados pela União aos municípios e apenas 350 executados. Não sei se isso é um lapso entre os registros, né, de execução das despesas, ou há aí realmente uma certa desídia dos municípios em aplicarem os recursos repassados pela União. Mas, enfim, isso aí é objeto de autoria ali na frente, né? Mas depois, se puderem responder junto com a pergunta do Felipe, né, por que esse portal não está postado nas diversas redes dos órgãos que integram a rede de controle, acho que seria bacana. Porque dá a impressão de ser um produto do Ministério Público, quando é um produto da rede como um todo, né? Felipe, contigo? Bom, então, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Quero saudar os colegas, a Débora, o Eduardo, o Guilherme, o Hildebrando, o Denizar, o Márcio, que tentou fazer a apresentação, mas a internet não possibilitou. E a minha pergunta é a seguinte: como a rede faz, né, como ela enxerga, como ela encara seus mecanismos de preservação, né, de autopreservação da rede? É evidente que eu tenho que explicar esta pergunta, né? Por que eu estou fazendo esta pergunta? Eu faço essa pergunta porque todos nós estamos assistindo uma espécie, independente do mérito aqui da discussão política, não estou entrando na discussão política mais ampla, mas assim, nós estamos percebendo no Brasil há algum tempo um processo de desconstrução da informação, né? Ou seja, se a rede tem como pressuposto que a informação importa, e importa de fato, né? Tanto é que nós temos que compartilhá-la, aproximá-la, romper as barreiras institucionais. Então, se informação importa, como é proteger informação num ambiente onde a informação vem sendo atacada? Eu cito como um exemplo, nós tivemos, por exemplo, recente esse consórcio entre veículos de comunicação, né, algo completamente inexistente até a chegada da Covid, né? Temos esse consórcio de informação que ele teve que se formar a partir do fato de não se obter mais as informações do governo federal, né? Ou não a tempo, ou não de forma adequada. Aí se forma uma estrutura paralela para que se possa ter informação e o controle social poder ser exercido, né? Então, a pergunta vai nesse sentido: como a rede pensa em si mesmo, né?
em termos de proteger a sua forma de executar o seu trabalho, né? E que elementos vocês consideram que tem sido, a partir da experiência de vocês, que elementos vocês têm considerado assim, essenciais para dar perenidade a esta rede, para que ela não incorra nos problemas que geraram, por exemplo, esse consórcio dos veículos de mídia, ou seja, daqui a pouco um mandatário ou algum chefe de poder resolve não deliberadamente não fornecer mais uma determinada informação e isso vira comprometer a rede. Mais uma vez, saúdo e agradeço a participação de todos aqui. Quem sabe a gente faz uma rodada de 2 perguntas na sequência, aí o Carlos perguntaria agora também, e na sequência outras 2 rodadas com o Amaury e o Leonardo fazendo as questões. Pode ser, Carlos? Tudo bem. Gostaria inicialmente de me apresentar. Meu nome é Carlos Wilking, eu sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sou integrante da FENASS TC e gostaria de parabenizar o CEAP e a FENASS TC pela realização do encontro, muito importante. Gostaria de parabenizar também os colegas do Rio Grande do Sul, do Tribunal de Contas, pelas explanações aí, que são sempre muito importantes e sempre trazem elementos relevantes para o trabalho de outros colegas de outros tribunais de contas e outros órgãos de controle. Antes de fazer a pergunta, eu gostaria só de fazer algumas colocações, bem rápidas, de maneira bem rápida, que é com relação ao funcionamento das redes de órgãos de controle. A gente percebe que esse movimento começou há cerca de 10 anos, com o objetivo justamente de cobrir de responder essa pergunta, né? Se nós temos tantos órgãos de controle no país, por que ainda há essa percepção de que a estrutura de controle é tão deficiente? Por que ocorrem tantos erros grosseiros de gestão e tantos desvios de gestão, se nós temos esse número imenso de órgãos de controle? E acho que foi inclusive isso que originou, que deu início a essa discussão sobre a criação de redes de órgãos de controle. Nós tentamos buscar uma sinergia entre esses órgãos. Só que passados 10 anos, parece que as redes ainda não atingiram esse objetivo. Elas não atuam com a efetividade que seria esperada de você ter vários órgãos de controle atuando todos de maneira atuando juntos de maneira sinérgica, né, vamos dizer assim. E pelo que nós percebemos, assim, até na leitura de outros estados, algumas questões, alguns problemas ocorrem nessas redes. Então, eu só vou listar alguns deles, depois faço a pergunta relacionada a cada um desses problemas. Um deles é a participação da sociedade civil. No Espírito Santo, nós tivemos a criação de uma rede há muito tempo atrás, cerca de 9 anos. Na época, inclusive, eu era presidente da Associação dos Auditores aqui, e havia um problema muito sério de envolvimento de órgãos de controle com problemas na própria gestão do Estado. Então, nós solicitamos a participação como organização da sociedade civil na rede, e havia uma dificuldade de permitir essa participação. E nós percebemos que isso ocorre também em outros estados. Parece que a sociedade civil não tem uma condição de exercer uma voz ativa nas redes. Então, a minha primeira pergunta é essa, né? Se existe realmente um mecanismo efetivo para que a sociedade civil participe da rede, opinando ou sugerindo que determinada área seja auditada ou levando ou buscando informação das redes para que sejam feitas auditorias nessas áreas. Uma outra pergunta diz respeito à gestão da rede. Eu não sei como que está sendo colocada aí no Rio Grande do Sul essa participação quando a rede vai realizar determinado custo, seja de contratação de um software, de um equipamento, ou de um profissional, como que vocês fazem a gestão da rede entre todos os órgãos de controle? Não sei se isso aí foi no estatuto da rede, isso foi bem delimitado. E um terceiro ponto é sobre a seleção das áreas em que a rede vai atuar. Nos órgãos de controle nós temos uma seleção com base na materialidade, na relevância social, e eu gostaria de saber como que
a cada período, talvez a cada ano, a rede define as suas áreas de atuação. Quer dizer, há algum critério, quais são os critérios objetivos que a rede utiliza para definir onde ela vai atuar, onde esses órgãos de controle vão atuar em conjunto. Eu faço essa pergunta porque nós percebemos que áreas extremamente relevantes, como saneamento, segurança pública, a própria saúde, parece que as redes não conseguem alcançar aqueles pontos que são realmente relevantes. Então, ficam aqui minhas perguntas para os colegas e, mais uma vez, parabéns pelas explanações. Muito bem. Podemos tratar agora, sim, para não se perder, né, Josué? Uma tocada. Começar. Eu vou fazer uma pequena e depois os colegas fazem, né? Bom, primeiro em relação, lembrando a tua, em relação à plataforma, por que está no site do Ministério Público? Porque neste caso específico, a rede, o grupo, ele trabalhou como colaborador, tá? Então, foi de fato, era um projeto do Ministério Público, porque nós temos ações que são desenvolvidas, às vezes, por um órgão e que a rede, os demais ali que estão em determinado grupo, acabam colaborando. E tem outras ações que são integralmente desenvolvidas no âmbito do grupo. Aí, claro, eu concordo contigo que talvez, e tudo isso são passos, né? Ainda que uma ação desenvolvida integralmente no âmbito do GT, ela possa e talvez até deva ser colocada nos sites dos órgãos. Normalmente, quando a ação é totalmente desenvolvida no âmbito do GT, ela acaba sendo noticiada pela rede. Então, tudo isso são questões que a gente vai, ao longo dos anos, trabalhando e desenvolvendo. Mas, nesse caso específico, foi isso que ocorreu. Inclusive, ele tem ali o logotipo da rede, pela rede ter participado do desenvolvimento. Quanto o que o Felipe coloca, a questão das informações, eu acho que é justamente isso assim, que motiva muito a rede, né, Felipe? O fato da gente querer facilitar esse acesso a essas informações, né? Facilitar o fluxo entre os nossos órgãos, em alguns casos, tornar também mais fácil o acesso da população, quando nós temos diversas fontes de dados, de informações, e que as pessoas muitas vezes não conseguem acessar ou compreender. Então, esse é um desafio de se tornar mais fácil para a população leiga, né? Diria, que não trabalha na administração pública, compreender e acessar. Esse é um dos desafios que os órgãos em rede, né? Na rede ou em rede, eu uso essas expressões porque a gente trabalha internamente no âmbito da rede, mas também em rede, que é intensificando esse contato, né? Que até hoje o que nós estamos fazendo aqui é algo assim, mais uma evolução nesse sentido, da gente ter esse contato entre nós, entre diferentes órgãos. Como eu digo, eu acho que é algo que está, sim, em evolução, desde quando eu entrei, né, no serviço público, e que tende a se intensificar, ao menos é o que se busca. Em relação... Bom, quanto ao painel, depois o Eduardo fala um pouco mais, né? Essa plataforma, ela foi uma iniciativa, como digo, feita imediatamente, e se sabia que há outras despesas além do que está ali, mas a ideia era trazer essas duas informações que à época se tinha essa dúvida, né? O que está sendo adquirido, conforme exige a Lei 3.979, e o que tem de transferência. Isso não é o total das despesas que os municípios têm. O que a gente considerou bem relevante e bom o fato de ser lançada essa plataforma? Que no início, como o Edebrando falou, muitas coisas não estavam sendo informadas no Listacom.
E no momento em que a informação é divulgada, isso leva a uma maior alimentação do sistema. Nós temos essa experiência já em outros trabalhos. Eu tive a experiência quando divulgamos na educação as despesas com o Fundeb, e havia despesas efetuadas e não informadas. No momento que se divulgou uma despesa baixa, isso levou a uma maior informação. Então, a plataforma teve esse objetivo. Quanto ao questionamento sobre a gestão da rede, bom, em termos de despesas, nós não tivemos aqui. Nós não realizamos, não nos vimos diante dessa situação. Tudo que tem sido feito tem sido mediante a colaboração. E quanto à sociedade, nós sim, o Observatório Social tem participado muito, bem atuante, participa das reuniões, inclusive como parceiro, participa das reuniões gerais também da rede. Nós também apoiamos as iniciativas, trocamos informações, conversas, logicamente sempre cada um dentro dos seus limites de atuação, né? E o ano passado nós tivemos e temos aí, nós temos o professor Selmar, uma pessoa muito participativa também, falando em termos de universidade, ele está sempre presente. E o ano passado tivemos uma experiência muito boa no grupo da educação pró-cidadania, que nós fizemos uma intervenção, que foi a produção de um documento que foi entregue e apresentado ao Conselho Estadual de Educação, com as nossas considerações em relação ao referencial curricular gaúcho para o ensino médio. E contamos com a participação de uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora Maria Ângela Barros, que inclusive através desse trabalho nós seguimos mantendo esse contato. Então a gente busca essas parcerias com a universidade, também estamos muito abertos aqui, conselhos, temos contato, conselhos da saúde, a gente troca, hoje tem as facilidades da comunicação, né? A nossa rede criou um e-mail também, foi divulgado, mas no que a gente pode, a gente divulga o e-mail. Os controles internos todos receberam de que a rede está à disposição naquilo que houver o interesse, né, de troca. E agora, nesse contato, nessa parceria com a FAMURS, isso também tende a se intensificar. E quanto à escolha dos grupos de trabalho, que é feita no início do ano, a gente abre para todos os participantes e pessoas dos órgãos que querem mandar sugestões. E com isso, os colegas acabam depois votando, a maioria vota. Alguns até trazendo assim uma informação, por exemplo, o colega falou da área da saúde, que não há muitos trabalhos. No nosso caso há. O que ocorre é que o relatório ele traz algumas questões que têm um caráter mais sigiloso e que por isso não pode ser divulgado, mas ele teve uma divulgação entre os órgãos que trabalham, porque existe isso. Há trabalhos que acabam não podendo ter uma divulgação ampla, mas eles têm um encaminhamento para os órgãos, porque também a rede ela não tem esse caráter, ela não tem um caráter coercitivo ou punitivo, mas ela tem, em algumas situações, um caráter de orientação e, em outras, um caráter de reunir informações e encaminhar para os órgãos que acabam sendo os órgãos competentes. Seriam as minhas considerações. Obrigada. Tá, deixa eu só complementar as considerações da Débora, e aí respondendo uma pergunta do Leiria, né, sobre a questão de como a rede ela está se preparando ou, né, para um suposto, ou para um eventual, ou mesmo para um ataque institucional, né?
Bom, primeiro, esses são os motivos da nossa reunião aqui, né? Justamente o papel dos órgãos de Estado e dos órgãos de rede de controle precisa ser reafirmado a todo momento. E essa reafirmação ela tem que ser por parte dos próprios órgãos, né, e por parte dos órgãos de maneira integrada. Então, assim, a todo momento a gente tem que defender essa institucionalidade que foi construída, que foi conquistada ao longo dos anos. Por isso, também eu acho importante que a gente demonstre, justamente como representantes dos órgãos de controle, para os seus trabalhadores, e aí a gente tem os representantes sindicais aqui, do quanto essas instituições elas são importantes. E isso é uma tarefa permanente, ela não é um dado certo. E o próprio papel da rede de controle é justamente, digamos, além de fomentar, é tentar garantir, né, essa governança, essa grande governança institucional, justamente para que ela não fique vulnerável a determinados atos de gestão, governantes, enfim. Então, eu acho que esse é o próprio papel da rede de controle, né, garantir essa governança institucional, a relação entre os órgãos, para que a gente tenha uma governança garantida institucional, do ponto de vista institucional, ao longo dos anos, de maneira permanente, e cada vez mais, além de mais consolidado, mais efetivo e voltado para o cidadão. Não sei se consegui responder, talvez eu pudesse, se precisar responder de maneira mais objetiva em relação à questão da transparência, eu até posso tentar depois. Sobre a questão só para também complementar sobre a questão dos GTs, o que a gente faz, então? A gente, do ponto de vista formal, a gente faz uma reunião se não todos, esse ano a gente não conseguiu visitar todos os órgãos, mas a gente visitou boa parte desses órgãos, a gente falou de novo dos objetivos da rede, dos trabalhos que a rede tem feito ao longo dos anos e solicitando sugestões, além dos e-mails que a gente encaminha, solicitando e conversando com o próprio órgão o que eles consideram prioritário em termos de controle no estado do Rio Grande do Sul. Então, aparecem contribuições na reunião e que muitas vezes a gente coloca em votação já no início do ano. Esse ano a reunião aconteceu, foi alguns dias antes da pandemia, acho que foi 9 de março, se não me engano, ou 10 de março. Então, a gente já conseguiu formatar todos os GTs, que depois eram 11, né? Que depois a gente não conseguiu. Hoje, não todos estão em atividade. Alguns temas vão aparecendo durante o ano, então a gente também submete ao colegiado. E um dos temas, por exemplo, a Débora participou, que era a questão da defesa dos direitos da mulher, né? Que foi um tema que, inclusive, a Débora ela me procurou, isso foi em 2018, ela conversou conosco, e nós falamos, não, nós vamos colocar, esse é um tema que precisa de uma relação interinstitucional, nós vamos submeter ao colegiado da rede para que isso seja tratado em âmbito de rede de controle. Um outro exemplo é o da efetividade das condenações de improbidade, também apareceu ao longo do ano, e nós colocamos ele no colegiado para que ele fosse trabalhado. E assim a gente tem, eu acho que é um trabalho também de muita escuta e sensibilidade em relação ao que está acontecendo. E também dos próprios órgãos terem a sensibilidade de pautarem, né, a rede por questões estratégicas e relevantes. Mas, de fato, isso é uma coisa que a gente todo ano tem que ficar atento. Essa questão da segurança, por exemplo, a gente no Rio Grande do Sul, a gente tinha um problema dos presídios, e aí isso permeia outros assuntos, além do presídio, do ponto de vista de criar mais vagas, de construir presídios, também entra a questão da prevenção, e nisso a gente tem uma pluralidade bem interessante, porque a Defensoria Pública, por exemplo, ela coloca muito essa importância da prevenção né, da população prisional, né, de que é importante uma prevenção para que não aumente a população prisional, mas, por outro lado, também a gente sabe que também não basta deixar quem precisa, né, quem mereceria ser privado de liberdade ser preso, né? Então, são vários assuntos assim que a gente tenta aproximar, e aí a gente, por isso que também é uma insistência que a gente faz junto aos órgãos da rede para que eles contribuam mais, né, e tentar ir melhorando. Eu acho que a gente tem também esse ano o desafio de tentar reformular o nosso regimento. Isso eu também vou colocar para uma rede nacional, o Guilherme pode complementar isso, é justamente garantir a institucionalidade maior e a governança melhor dos órgãos públicos que trabalham com gestão, que trabalham com controle, mas também garantindo uma governança e uma institucionalidade da própria rede.
sobre aquela diferença de 700 para 350 milhões, foi interessante porque esse foi um dos primeiros dados que nos chamou a atenção, e a gente viu que isso é um pouco dos dois, tá? Tem dois fatores que contribuem, né, para essa diferença. Uma delas é a questão de que realmente, três, na real, que muito recurso ainda não foi utilizado, e a gente viu aqui em Porto Alegre, numa ação do Ministério Público, que muito do recurso não havia ainda sido utilizado. Tem uma segunda informação, que é o fato dos leitos de UTI e os leitos clínicos que já são contratualizados, ou seja, não são contratações novas e estão sendo pagos com recurso do Covid, né, e de maneira, é uma despesa elegível, eles não estão sendo lançados no Licicacom, porque eles já são contratos vigentes. Mas isso é algo que a gente está trabalhando com os fundos municipais e o fundo estadual para que eles coloquem essa informação justamente para não suscitar dúvidas na sociedade de que tem recurso disponível e ele não está sendo utilizado. Mas muito dessa pergunta já vem em função da transparência. Se não tivesse transparência, a sociedade não saberia disso. Então, isso é algo que a gente está tentando trabalhar no sentido de aperfeiçoar, e aí eu já conversei com o Denizar, fiz o contato com o Fundo Estadual de Saúde para que a gente tenha essa informação. Eu acho que seria isso. Tem alguma pergunta mais... Acho que minhas considerações seriam essas, né? Eu acho que tem a questão que eu acho que a Débora já esclareceu do porquê de não estar num portal da rede. Isso é uma questão também que a cada 2 anos troca, 1 ano ou 2 anos troca, né, o órgão responsável, e a gente ainda não tem um site da rede. Mas o que a gente faz? A gente busca também apoiar os órgãos que trabalham com transparência, prevenção, orientação, controle e combate à corrupção, apoiar essas iniciativas e aí divulgar o nosso logo e também conseguir adesão para que os outros órgãos de controle divulguem essa informação. Obrigado. Obrigado, Débora, Eduardo. Não sei se eu posso fazer só um complemento? Claro, Guilherme. Não, bem rapidamente, né? Os colegas já responderam quase a integralidade, mas só um ponto que eu queria trazer com destaque, né? A questão justamente da como aumentar a participação social, né? Que foi comentado, acho que é um tema bastante relevante, não só para a rede, mas para todos nós integrantes de órgãos de controle, né? Como é que a gente aproxima os anseios da sociedade com as ações e a fiscalização, com o retorno que a gente pretende dar. Então, a gente, como órgão de controle, a gente tem acompanhado alterações nesse sentido, uma busca de uma maior aproximação, por que não submeter o nosso planejamento de controle ao crivo da sociedade, né? Por que não deixar que a sociedade interfira nesse planejamento e indique quais são as suas prioridades, né? Como fazer isso. Isso acho que é um desafio que todos os órgãos de controle vem enfrentando, acho que a tendência é que a gente consiga evoluir nesse sentido. Acho que esse é algo que está já... caindo, não é a expressão de caído de maduro, né? Mas é algo que está aí, que eu acho que a atual dinâmica social da nossa sociedade que a gente vive demanda isso, né? Que a gente aproxime o trabalho, né? O nosso planejamento e também os resultados do nosso trabalho com a sociedade. No âmbito da rede, eu queria destacar o próprio trabalho que a Débora, na presidência, vem fazendo, né, na divulgação, a própria realização desse seminário aqui, desse encontro, né, já tem esse mesmo objetivo. Destaco, até a Débora pode me corrigir se eu falar errado, mas acho que foi lançada agora uma conta no Instagram, uma conta no Twitter também, que é onde a informação circula de maneira mais rápida e realmente alcança. Então, contas da rede, né, da rede do Rio Grande do Sul nessas plataformas sociais para que a gente possa divulgar as ações. Destaco também que já tem sido uma prática da rede, acredito que esse ano não vai ser diferente, de a gente fazer um evento no final do ano e usar esse evento para transmitir à sociedade aquilo que foi realizado ao longo do ano, uma prestação de contas em eventos abertos, em eventos públicos, né? Acredito que esse ano a gente vai poder fazer nesse formato, talvez alcançando até um universo maior de pessoas, né? Eu lembro que estava planejado um evento de abertura que não pode ser feito por causa da pandemia, mas eu acredito que o de encerramento, ainda que seja virtual, que acaba sendo um momento de prestação de contas do trabalho que tem sido desenvolvido pela rede. Então, queria dizer que isso está no radar, a Débora tem conduzido isso com muita excelência.
acredito que seja isso, né, Débora? Instagram e Twitter, né? Que nós temos páginas da rede. Então é isso. E temos Obrigado. a página do Facebook também. A página... Muito bem. Obrigado por enquanto. Temos as duas últimas perguntas, a Mauri e Leonardo, pela ordem. Deixa eu me desculpar aqui com o Carlos, que eu não identifiquei que era o Carlos Wilken, que estava lá com a sua tela negritada. Bom tê-lo aqui, companheiro. Vamos lá, Mauri. Muito bem. Boa noite a todos. Quero saudar os integrantes da rede. Acho que a Débora está sendo notabilizada aí como um pouco a expressão desse novo tempo, né? É exatamente em rede que nós precisaremos trabalhar e saúdo especialmente a sensibilidade que vocês estão apresentando do ponto de vista de aproximação, né, dos órgãos de controle para o controle social e para a presença da sociedade nesse processo. Um abraço aí ao Rudinei, nosso amigo do controle interno, que é mais do que, antes de tudo, um grande dirigente sindical desse país. Eu queria trazer duas questões, um comentário de 1 minuto e duas questões. O primeiro comentário é que nós temos discutido muito o que acontecerá com a economia, especialmente a economia brasileira, após pandemia. No entanto, ainda estamos dentro da pandemia, né? Eu sou daqueles que acredito que nós podemos voltar a ter uma política de crescimento sustentável. E tenho chamado a atenção para duas coisas importantes. A primeira delas é uma redução substantiva na taxa básica de juros, no indicativo da Selic, que nunca tivemos na história desse país, o que pode determinar que se comece a valorizar a atividade produtiva para além da especulação e dos ganhos fáceis do setor financeiro. A segunda é a presença na sociedade de um recurso destinado às pessoas, né, para compor uma renda mínima. É uma experiência histórica. Nós vamos ter 5 meses de renda mínima chegando até a casa das pessoas. Isso muda muda a nossa dimensão de como enxergar o futuro para discutirmos mais renda do que empregabilidade, o que não é uma questão pequena, mas é uma experiência rica que esse país está vivendo. Então, eu sou daqueles que acho que do ponto de vista econômico a gente pode sair dessa crise reativando a potencialidade de desenvolvimento do país e de atenção das necessidades da população. A questão que eu queria que os colegas tratassem, ainda que seja mais do ponto de vista de opinião pessoal, talvez, do que da própria rede, é que está passando na sociedade uma espécie de sensação de que não está faltando recursos para enfrentamento da pandemia. E expressa um pouco aí os percentuais de gastos dos recursos que estão disponibilizados para o enfrentamento da crise. E a segunda questão que eu queria ouvi-los também eu tenho respondido que nós estamos com uma percepção de corrupção maior do que a corrupção real por conta dos recursos da pandemia. Com isso eu quero dizer que a sociedade está sendo muito impactada pela ideia de que boa parte do dinheiro que está indo para os recursos públicos está sendo dilapidado ou está sendo desviado da sua principal atividade, que é atender a população. É isso mesmo? É só uma percepção ou no sentimento dos colegas que estão atuando na rede efetivamente cresceu a corrupção e, nesse caso, por que os órgãos de controle não estão conseguindo conter esse tipo de desvio de recurso? Bom, era basicamente isso. Obrigado, Josué. Obrigado, Mauri. Leonardo, você poderia formular a sua pergunta na sequência para a gente fazer uma rodada final? Claro que sim. Estão conseguindo me ouvir? Boa noite aos colegas aí.
quero parabenizar todos aí pela organização do evento, né? Em especial as nossas entidades e também os colegas que estão hoje integrando a rede de controle, a Débora, o Brando, nossos colegas do tribunal, o Rauch, que é o nosso parceiro na Camilo aí, já estamos trabalhando em conjunto, né? Acho que é 1 ano e meio, mais ou menos, e o Márcio, que não pôde participar, pelo que eu vi por uma falha técnica, o Rudinei. A minha pergunta, na verdade, é muito mais só um registro aqui de congratulação pela união e pelo trabalho de vocês, né, que é um trabalho extra a mais aí de nos representar institucionalmente e criar essa sinergia. Acho isso muito valoroso. Penso que a rede... Eu me lembro da criação da rede, o grande entusiasta foi o então presidente do Tribunal de Contas da União, Biratã, né, lá em 2009, 2010, acho, mais ou menos por essa época aí. Foi o grande entusiasta da rede de controle, né? E nesse ponto eu saliento uma coisa que é básica, mas que infelizmente ainda não está no senso comum. E eu acho que o esforço de vocês vai muito nesse sentido, né? O Estado e a administração pública, em última razão, são uma coisa só. É incompreensível, é incabível que sobre os mesmos fatos órgãos atuem isoladamente, órgãos de Estado atuem isoladamente, sem se comunicar, sem reunir as suas competências, né? Isso é absolutamente incabível, no meu sentido, e infelizmente isso, para mim, não está no senso comum ainda, né? A grande maioria das pessoas não tem esta percepção da gravidade que é a falta de comunicação fluida entre os órgãos em várias situações que são cabíveis. Então, nesse aspecto aí, eu acho que está um grande ponto da rede de controle, né? E como última observação, eu vi a Débora colocando ali que hoje vocês estão sem um orçamento, né? É muito mais a atuação colaborativa de cada um dos servidores aí e o apoio que as próprias instituições têm, né? Eu acho que hoje, em 2020, já com uma década de caminhada da rede, aí, uma questão bastante interessante seria a busca, né, de uma orçamentação para a rede de controle, aí, na medida em que isso permitiria que vocês tivessem ações de comunicação social mais impactantes, né? E, portanto, mais efetivas. Isso talvez fosse uma coisa interessante para que vocês pleiteassem junto aos nossos órgãos, aí, talvez. Eu, pessoalmente, se estivesse ombreando com vocês, ia colocar isso, né? É uma questão que, bom, nós temos que buscar orçamentos dos nossos órgãos aqui. E uma outra questão, por fim, prometo que essa é por fim, é capilarizar. Eu não sei como é que funciona na CGU, no Tribunal de Contas da União, isso, né, nos demais órgãos, mas acho que a rede de controle precisa chegar em todos os cantos de cada um desses órgãos. Eu sei que o nosso tribunal, historicamente, a Débora até pode me corrigir, mas pelo que eu acompanho, assim, meio de longe, nós temos representantes que vão se revezando ao longo dos anos, né? Mas não temos uma capilarização no tribunal. Então, assim, por exemplo, nós temos serviços regionais, outros serviços de auditoria, né, que poderiam muito bem ter representantes da rede nesses locos aí das nossas organizações. Então, novamente, parabenizo e essa aí é a minha colocação. Obrigado, Leonardo. Como de praxe, acho que a Débora prefere falar por último agora? Posso falar por último. Tá, então, vamos fazer uma rodada de respostas e já de fechamento, né, da conversa. Quer começar, Débora? Eu vou fazer deixa eu dar um toque aqui
pro Denizar também, né? Tá aberto aí para ti, cara. Tu tá como membro. Vou fazer umas... Tudo bem. Eu vou fazer umas considerações acerca dos dois, não diria nem até questionamentos, mas considerações feitas pelo Amaury e pelo Leonardo. Né? Em relação ao ponto que o Amaury levanta, né, que parece uma percepção de ter aumentado a corrupção em detrimento do trabalho do controle nosso, né? A minha visão, embora eu esteja no órgão de controle que deveria, né, estar ali fazendo, né, que é o nosso trabalho, é o controle externo, é ficar ali, ainda mais agora, esse novo modelo que o tribunal está adotando, né, de acompanhamento para e passo do que está acontecendo nas administrações. O que a gente tem notado também é a espetacularização, né, como falava o Harvey Lossa, né, a espetacularização do controle, né? Eu vi um comentário, até eu fiz numa reunião nossa lá do DCF, eu fiz esse comentário lá. A apresentadora do Jornal Nacional, no meio da pandemia, falou assim, olha, a Polícia Federal pegou lá no estado do Nordeste, eu não sei, não me recordo qual foi o estado agora, eu acho que foi no Pará, uma máscara que estava custando R$ 9,90, R$10, não sei, quando que o preço dela em janeiro era R$ 3,30. Mas isso é normal. Isso é normal. Em janeiro não tinha pandemia. Entende? Quando o mercado capitalista funciona assim. Quando tu tem muita demanda, o preço sobe. Quando tem pouca demanda, o preço baixa. Né? Então, e é uma discussão que a gente tem feito junto à DCF, junto aos colegas, uma análise muito criteriosa do que é sobrepreço e o momento do sobrepreço. Né? Quando tu tens uma dificuldade muito maior de obter um determinado produto, é evidente que ele vai ter um certo aumento. Então, eu não acho que está havendo um aumento da corrupção, eu acho que ela continua no mesmo nível, né? Só que uma espetacularização maior dela. Até porque isso aí, do ponto de vista da mídia, dá muita notícia, né? Agora, evidentemente, essa tua fala, Amaury, no sentido de que os controles não estão acompanhando, o que eu falei agora, recentemente, é algo que dificulta bastante o controle, tu entende? É a oportunidade de identificar o sobrepreço. Até onde? Eu acho que é uma linha muito tênue nesse momento de pandemia. O que é sobrepreço, enfim, né, preço fora do mercado, e o que não é. Né? Então, eu diria assim, que realmente os órgãos de controle, nós estamos aqui com vários órgãos, TCU, CGU e outros que eu não estou conseguindo identificar aqui, é bastante delicado o trabalho. Né? E é algo assim que, digamos, deixa os colegas bastante apreensivos. Né? Até que ponto eu estou sendo negligente ou estou sendo consciencioso com um fato que não deveria ser. Mas eu, respondendo objetivamente, eu não acho que esteja aumentando a corrupção. Eu acho que ela está no mesmo nível de que sempre teve. Só que o que está dificultando mais para o controle é essa linha da onde está a criminalidade ou da onde está o desvio, né, efetivamente, claro, exceto quando a gente encontra elementos de prova de má-fé, de uma outra série de outras dificuldades, como não entrega de equipamentos ou equipamentos diferentes daqueles que foram adquiridos, aí é diferente. Tá? Em relação aos comentários do Leonardo, né, realmente, eu concordo plenamente que não é mais cabível nesse momento, né? E nós tivemos recentemente, ali, embora eu só pude participar mais no final, até porque já era bastante tempo que ocorria essa operação Camilo, né? Em que a integração de vários órgãos ali permitiu que se obtivessem, né, e ainda está em tramitação, né, nós não podemos também avançar muito, mas se permitiu fazer um trabalho que, com cada órgão auxiliando um pouco,
se obteve, digamos, a amostra se tornou praticamente o universo, ou quase, ou poderemos chegar ao universo de desvios de recursos que estão sendo mal aplicados. Então, realmente, nesse momento, é importantíssimo que os órgãos possam trocar informações. E eu ainda acho, apesar da rede, né, e eu acho que um dos papéis da rede, inclusive está na sua missão, né, a integração dos órgãos, eu acho que a gente realmente, nós estamos trabalhando nesse sentido de que haja não só a integração, mas uma facilidade dessa integração, né? E a gente sabe que nós vivemos num estado extremamente burocrático e que não começou agora, nem começou há 10 anos, nem começou há 20 anos, né? Nós sabemos que é um legado, né, da nossa história. Então, é bastante difícil superar essa dificuldade de integração. Mas eu tenho notado que está avançando, vem avançando paulatinamente e até decisivamente, e, por enquanto ainda muito pontual. Mas eu acredito que a rede está contribuindo decisivamente para a gente facilitar e acelerar esse processo de integração entre os órgãos no que tange ao controle. Seria isso, José, as minhas considerações. Obrigado, Debrando. Você quer tocar, Guilherme? Deixa eu fazer só um complemento, então, sobre a questão da capilaridade da rede, né, do aprofundamento desse movimento. Acho que nós, dentro dos próprios órgãos, temos esse papel também, os integrantes da rede, de fazer chegar aos colegas, né, a existência e a possibilidade de contar com esse fórum, né, para aproximar as pessoas, aproximar o intercâmbio de informações. E há também, já desde o ano passado, conversas com o objetivo, talvez, de que a gente consiga efetivamente reproduzir no interior do estado, por exemplo, aqui tratando do caso do Rio Grande do Sul. Não sei se o Leonardo é do interior, até não conheci ainda, mas já tive em diversos serviços regionais do TCE, né? E então, especialmente nessas cidades maiores do interior, a gente tem uma reprodução de órgãos. Então, tu tens representante do Ministério Público Estadual, tu tem representante do Ministério Público Federal, tu tem a Receita Federal, tu tem, né, o TCE. Então, existe uma ideia de que isso sim, a gente possa reproduzir de alguma forma essa integração, também levando para o interior. A gente ainda não conseguiu pensar num modelo de como fazer isso exatamente, como fazer essa interlocução entre a rede já criada e esses, digamos, núcleos, né, do interior, mas isso é algo que a gente já conversou e tem conversado. Vamos, talvez, agora que a gente está mais acostumado com essa comunicação virtual e que acaba facilitando, né, essa integração, talvez esse também seja uma ferramenta que, apesar de já existente, agora que nós estamos utilizando com mais afinco, talvez isso permita que a gente integre isso e aproxime, por exemplo, dos colegas que trabalham no interior do estado. Só vai fazer esse ponto. Obrigado. Eduardo, você gostaria de fazer sua manifestação? Não, acho que já foi dito, foi colocado algumas hipóteses em função dessa percepção maior, e aí eu acho que cada um faz, neste caso, teria que, isso eu acho que o Centro de Estudos pode trabalhar, acho que é um tema interessante para o Centro de Estudos que a gente tem que trabalhar, se aumentou a percepção de corrupção e, ao mesmo tempo, quais seriam as causas disso, né? Se, de fato, está tendo mais corrupção, se já há uma desconfiança que, quando aparece recurso extraordinário, esse recurso ele acaba sendo desviado, se os órgãos de controle, talvez, essa é uma outra hipótese, talvez teriam uma espetacularização por parte da imprensa, ou mesmo uma briga política. A gente sabe, talvez, entre governadores, presidente, prefeitos, governadores, prefeitos, enfim, são várias hipóteses. Eu acho que é um tema interessante para o Centro de Estudos também trabalhar. Acho que é uma boa sugestão. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Não sei se o Denizar quer dar uma palavra antes da Débora. Se não, a Débora entra aí e pode fazer o fechamento. Denizar. Só me despedir, pessoal. Só me despedir mesmo. Não tem nada a acrescentar não em relação ao que o pessoal já falou aí, tá? Um abraço. Falou. Débora, contigo.
Então, primeiro, agradecer aqui as palavras do colega, do Leonardo, né? E até o Leonardo traz um exemplo, inclusive esses dias numa reunião da Rede Foi Estado, como um exemplo positivo de trabalho em rede, né? E eu acho até que o trabalho em rede é a melhor forma, uma das principais formas dessa capilaridade, né? Onde as pessoas que estão atuando em diversas áreas se comunicando com as pessoas que atuam na mesma área em outros órgãos. Né? E quanto ao questionamento do Amaury, quando o Amaury estava falando, eu lembrei do debate que nós tivemos o ano passado, quando se estava debatendo a visão e a missão e os valores da rede. E até o nosso colega, a doutora Adriana, que está na presidência, muito colocou, me lembro do Valtuir também falando muito sobre isso, porque a rede ela surge com a ideia de combate à corrupção, no seu início, né? E quando se construiu essa missão, visão e valores, se chegou à conclusão de que ela não poderia tratar apenas disso, porque é muito mais, e até o que os participantes colocaram foi no sentido de que essa não seria a regra. A regra é equívocos na administração, e que, então, a rede deveria trabalhar nesse sentido. Também muito no sentido de colaboração, e não só no sentido de lidar com os fenômenos como todos vinculados à corrupção. E eu concordo muito com isso, até vários eixos são nesse sentido, de construção, de aprimoramentos, né? Até temos aí, recentemente, uma demanda num sentido de fazer um trabalho que venha auxiliar municípios com a otimização do recebimento de recursos, através do bom uso de sistemas que são disponibilizados pelo governo federal. Então, de fato, claro, como o Eduardo falou, não sabe os fatores que contribuem para essa percepção, mas o que nós não podemos lidar é como se tudo estivesse relacionado à corrupção. E acho que a gente não lida, pelo menos o tribunal, tanto trabalha bastante com a orientação, né? Tanto a auditoria trabalha no sentido de apontar, visando uma correção, os nossos setores que trabalham com orientação também. Então, mas, de fato, a forma, talvez, com que seja tratado, né, na sociedade, leve a impressão de que isso seria uma regra. Eu, particularmente, acho que não mesmo, concordo com o que a gente debateu na rede, não é uma regra. Embora ela exista, e nós temos dentro do nosso grupo órgãos que são vocacionados a trabalhar exclusivamente com isso. No nosso caso aqui, tanto o TCU, o CGU e o TCE, eles têm uma situação que eles trabalham com os dois eixos. E aí, então, os nossos grupos, eles contemplam essa situação, que há órgãos que trabalham exclusivamente com combate à corrupção, assim como há órgãos que trabalham exclusivamente com a execução de políticas. Então, nós precisamos contemplar as diversas áreas. Eu acho que elas se complementam. E é assim que nós devemos lidar com essa questão. Obrigada. Muito bem, gente. Então, a gente vai chegando aqui ao final do nosso Encontros Covid-19, presente e futuro. Eu vou deixar aqui um minutinho para o Rudinei e para o Amaury fazer o fechamento no meu lugar, sem antes deixar o meu agradecimento à Débora, ao Eduardo, ao Guilherme, ao Idebrando e ao Denizar e ao Márcio, lá do Rio de Janeiro, que infelizmente não conseguiu participar por problemas técnicos. Então a gente fecha diferente, o Amaury e depois o Rudinei, que é visitante aí. Bom, obrigado aí, Josué. Acho que
a conversa de hoje trouxe elementos importantes, né? Vai servir, como sempre a gente faz, para difundirmos essa questão da rede. Para além de tudo, penso que traduzimos aqui uma grande compreensão. Fiquei muito feliz em ouvir os membros da rede, porque que estão atuando diretamente nela. Membros somos todos nós, né? Eu penso que a rede nos inclui a todos e nos obriga a todos a pensar de forma mais ampliada, mais envolvente, né, com todos os setores que atuam nessa área. Acho que a fala final da Débora expressou muito bem, né? Cada instituição pública entra com as suas características e as entidades da sociedade civil também trabalham com a sua lógica, que nós precisamos aprender a aceitar e a incorporar como parte integrante da nossa vida, né? Então, acho que esse é o papel do futuro e talvez alguém mencionou aí que o fato da gente estar no meio da pandemia e obrigados a fazer conversações à distância também nos ajude a difundir esse ideário novo e chegar a alcançar um conjunto de pessoas que normalmente a gente não alcançaria em reuniões presenciais ou em conversas de pequeno grupo. Então, muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho e a FENASTC se sente feliz aí junto com o CEAP de dar continuidade a este conjunto de conversações e quero deixar aqui o convite que na próxima segunda-feira nós teremos uma conversa patrocinada pela FENASTC e pelo Sindilex de São Paulo com a presença do professor Dalbor para a gente discutir economia na pandemia e na pós-pandemia. Não é razoável que a gente olhe para frente com o potencial que o Brasil tem e trabalhe com a ideia de que nós vamos por uma desgraceira geral. Não é isso não é para isso que nós devemos apontar a possibilidade de realização desse país e a solução, inclusive, de problemas históricos desatendidos da vida do povo brasileiro. Muito obrigado, amigos, e boa noite a todos. Bom, agradecer ao Josué por ter aberto aí a palavra, por fazer uma consideração final muito, muito breve. Assim, eu estou integrado aí com o grupo lá do Fórum das Carreiras do Estado, são 32 entidades associativas e sindicais, né, legislativo, Ministério Público, Executivo, só não temos o Judiciário, mas temos uma integração muito grande com a Frentas, que representa todo o Judiciário, né? E o momento é de grande preocupação em relação ao futuro do serviço público. E todos aqui, é claro, são servidores, né? Junto com outras preocupações que temos, né? Eu fico analisando os números aí da pandemia aqui no Brasil, com menos de 3% da população mundial, nós temos mais de 13% de contaminação e mortes, né? Quer dizer, alguém está errando e está errando feio, né? E se a gente vai se ater ao voto do ministro Barroso na MP 966, que ele falou, né, do princípio da prevenção, da precaução, eu temo que os órgãos de controle, nos próximos anos, vão ter que passar a limpo o que está acontecendo agora no Brasil, né? Não é possível que isso esteja acontecendo aqui. Outra questão que preocupa muito as nossas entidades é a ingerência política, que nós estamos vendo, é claro, mais em nível federal, mas talvez vocês estejam vendo isso mais em nível estadual, né? Mas assim é muito frustrante o que está acontecendo em órgãos eminentemente técnicos, como Polícia Federal, a diplomacia. Ontem eu falei com um amigo lá da ADB que está no exterior, e ele me disse que foi levar o carro do mecânico, né, num país que ele está agora cumprindo as suas funções, e o mecânico perguntou o que está acontecendo com o Brasil, né? Quer dizer, e aí a gente vê ingerência em IBAMA, em ICMBio e uma série de outras entidades que preocupa muito, né? No momento até que nós vemos que tem 3 frentes defendendo a reforma administrativa, né? Então, eu sei que vocês têm uma atuação muito técnica, né? Mas o que nós percebemos no contato com os parlamentares do Congresso é que eles não conhecem o serviço público.
Então, na medida do possível, eu sei que é uma engenharia complicada, né? Mas vocês têm que levar tudo isso que é feito, né? Eu estava acompanhando a Débora falar que não é só combate à corrupção, e não é, né? O controle é muito mais do que isso, mas os parlamentares não sabem, eles não sabem o que é o serviço público, a complexidade do serviço público, e quando olham, né, para o funcionalismo, acham que é um absurdo, que são uns parasitas, como disse o ministro Guedes. Essa é a visão do governo, né? Então, eu acho que a gente também, vocês teriam um desafio muito grande, tentar levar essa visão estritamente técnica, né, profissional e competente do serviço público para os parlamentares de cada estado, né? Porque senão fica muito difícil a gente fazer a interlocução aqui em cima. Eu só quero fechar com um exemplo de um projeto de lei de avaliação de desempenho do serviço público, que se pretende uma lei nacional, né? Ou seja, é para a União, para estados, municípios, é o PLS 116 de 2017. Eu fui conversar ela nem sabia que era relator do projeto. Está lá, um projeto horrível, que importa uma metodologia de iniciativa privada, foi abandonada há uma década e está trazendo agora para avaliação de desempenho de serviço público. Quer dizer, então, tem muita coisa acontecendo e é um momento em que nós temos que unir forças, né? Então, talvez vocês que estão mais na ponta, assim, na área técnica, tem que fazer um exercício extra. Eu sei que é difícil, em meio a inúmeras responsabilidades, mas ter um diálogo, né, mais aberto também com o parlamento, porque as coisas acabam se decidindo aqui. No mais, agradeço muito a oportunidade e saúdo a todos pelo trabalho. Obrigado pelas palavras aos nossos dirigentes nacionais aí. Gostaria de lembrar que o FONACAT tem um site muito rico em informações, inclusive tem feito algumas publicações sobre a reforma administrativa. Uma delas aí, que Serviço Público Queremos, tem muitos dados ali, com gente especializada produzindo material para nos municiar de informações para dar o bom combate na defesa do serviço público, né? Nesse sentido, parabéns aí ao FONACAT na pessoa do Rudinei. E muito obrigado a todos. Até o próximo encontro. Cuidem-se. Grande abraço. Tchau.